Então, meus irmãos, boa noite. A gente agradece a presença virtual de todos vocês, né? Que por enquanto a gente ainda está atuando dessa forma. E vamos, para começar, a gente vai fazer a leitura do Evangelho, para depois a gente dar início às nossas atividades dessa terça-feira. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Ele caiu no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita, o que faz a vossa mão direita, no capítulo 13. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes nem mesmo tenho o necessário? A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis praticá-la em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que desencarnaram e sem mesmo terem visto a luz, uma prece de coração os alivia. Em palavras, ao dirigir aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Aos homens aflitos pelo desespero, pelas privações e que ofendem o nome do Altíssimo, dizei-lhes: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi, respondei: Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As criancinhas que já, viciadas pela maldade dos mais velhos, vão se perder pelos caminhos, prestes a ceder às más tentações, dizei-lhes: Deus toma conta de vós, meus queridos pequenos. E não temais em repetir-lhes sempre essas doces palavras. Elas acabarão por germinar em sua jovem inteligência. E, em vez de pequenos desocupados e viciosos, tereis feito homens. Isso também é uma forma de caridade. Muitos dentre vós também dizem: somos tantos na terra, Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos observa da mesma maneira. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela vos dará somente bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficais certos de que a pobre desprezada se fará ouvir assim que deixardes, que ela perceba em vós a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e com frequência achareis consolo no conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada novo regimento, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou a minha, esse ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai-o. Reuni-vos ao redor desta bandeira e recebereis a felicidade e a consolação. Então, com essas palavras, né, do Evangelho que tanto nos traz ensinamentos, com a graça de Deus misericordioso, com o auxílio de nosso irmão maior Jesus, através dos mentores da nossa casa, Ninho de Amor e de Luz, de nossos mentores individuais, agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui para escutar e aprender sobre essa doutrina que tanto nos faz caminhar em busca da nossa evolução espiritual. Com gratidão em nossos corações, vamos dar início aos trabalhos de hoje. E hoje a gente tem um convidado que, graças à internet, nos favorece escutá-lo, né? Ele está em Brasília, e a internet tem essas vantagens. O nosso irmão Marco Aurélio Rosa, que viveu em Mafra também, né? No Centro Espírita Allan Kardec, é isso, né? Isso. E hoje ele vai nos trazer o tema A Atualidade de Allan Kardec. Meu amigo Marco Aurélio, a casa é sua, fique à vontade.
Nos abençoe, Jesus, o nosso bom e amado Mestre, a minha gratidão profunda aos companheiros que me convidaram, me dando essa oportunidade desse trabalho tão importante para nós, individualmente, para o expositor, porque nós estamos crescendo, tendo a oportunidade de aprender a servir na seara do Cristo desta feita. Que Jesus nos abençoe, envolve a todos nós e a todos os nossos companheiros do Ninho de Amor e Luz, né, de Araranguá, sul de Santa Catarina, essa terra boa, essa terra gostosa, alegre, de gente do bem, que eu soube aprender a amar e a conviver nos 12 anos, os melhores 12 anos da minha vida que eu passei foi em Santa Catarina. Então, eu me sinto em casa, acostumado com o frio, eu estava dizendo ao pessoal antes, né? Temos o hábito de chimarrão até hoje, só estamos nos distanciando do frio. O frio não é muito bom, a gente vai mantendo ele a distância aqui em Brasília, onde estamos residindo agora. Eu propus esse tema porque é um tema que tem sido alvo das minhas reflexões pessoais e tem emergido com força nas diferentes palestras que temos feito, as lives aí pelo Brasil e até fora, os trabalhos que temos feitos na FEB, na Federação Espírita Brasileira, onde atuamos, e no Centro Espírita Caminho de Luz, é uma casa que nós atuamos também aqui em Brasília com a nossa família. Então, nós temos essa gama de atividades e, no bojo desses trabalhos todos, vão surgindo a oportunidade do atendimento fraterno, particularmente o atendimento fraterno online hoje, WhatsApp ou por videoconferência, Meet, Zoom, seja lá o que for, nós vamos mantendo o atendimento fraterno. E há muito tempo que nós estamos percebendo nas pessoas algumas demandas, algumas posições, algumas colocações, particularmente nos espíritas que nos procuram, que chegam até nós. Nós temos visto algumas posturas, algumas colocações que foram ensejando uma reflexão mais profunda sobre o espiritismo. Para tanto, é preciso nós considerarmos um fato, que nós, aqui no Brasil, estamos vivendo um período comparado às grandes guerras desde 2013. Quando ocorreram as grandes manifestações em 2013 contra o governo, nós ali iniciamos um processo que não terminou ainda. E um processo que, considerando as transformações do mundo, é um processo tão desgastante psicologicamente quanto as duas grandes guerras, particularmente a Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que eu não estou dizendo isso. Colhi isso com alguns sociólogos que têm escrito sobre essa questão. As pessoas estão sob uma determinada pressão que estão levando-as ao nível de dificuldade emocional muito acentuado, levando algumas aos consultórios dos psicólogos ou mesmo aos psiquiatras para o remédio devido. Algumas outras, infelizmente, partindo pelo extermínio, autoextermínio, e outras partindo para a depressão e suas consequências, gerando uma pandemia obsessiva, como diz o espírito Joana de Anjos. É esse o quadro que nós temos hoje, quadro que vem sendo agravado pela pandemia, que já vai aí correndo 1 ano e pouco, e nós estamos sujeitos a ela. Então, nós temos um momento extremamente difícil, agravado pelo período de transição, como muito bem nos relata o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Franco, na sequência de obras, Transição Planetária, Perturbações Espirituais, Amanhecer de uma Nova Era, e o mais recente, No Rumo, no Mundo de Regeneração, onde fica claro o aperto psicológico, o aperto em torno da Terra, considerando que os espíritos que estavam retidos nas regiões inferiores foram liberados para conviver conosco, para nos testar nas nossas condutas. Isso tudo gera um quadro, nós estamos montando esse quadro, um quadro extremamente difícil para todos nós. E é um quadro muito semelhante, psicologicamente falando, aos quadros de quando Jesus estava aqui. Como o espírito Amélio Rodrigues, na obra Trigo de Deus, no prefácio, no capítulo 1, nos descreve. O mundo hoje é igual ao mundo daquela época. Vivemos um momento psicológico igual aos que os cristãos primitivos viviam, igual aqueles que acompanhavam Jesus, ou até os 200 anos seguintes, 300 anos seguintes, viveram. Enquanto houveram as perseguições até o estabelecimento da Igreja Católica aos cristãos,
nós vivemos tempos muito difíceis e os tempos psicológicos são iguais. Quando Jesus chega e começa a falar, começa a pregar, ele está falando para um povo que tinha as mesmas dificuldades psicológicas que nós estamos hoje. Aqueles eram os cristãos primitivos. Nós hoje, pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo, somos os cristãos redivivos. Então, mas estamos no mesmo momento psicológico. Essa é uma reflexão muito importante para nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. E Joana de Ângeles vem dizer que é neste momento difícil psicológico é que se modifica também as arenas de Roma. O Coliseu não é mais o espaço físico de Roma. O Coliseu de Roma se expande e abarca toda a sociedade terrena. Os cristãos redivivos, assim como os cristãos primitivos, nós outros estamos tendo o nosso Coliseu na sociedade, na convivência com as pessoas, na convivência em casa, das dificuldades de relacionamento, das dificuldades profissionais, na convivência social e política extremamente agravada. Por isso é importante a importância de entendermos que o Brasil vem já há 8 anos sob um processo conflitivo bastante intenso, porque é o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não há dúvida que seria mais atacado pelos inimigos do Cristo, pelo grupo anticristo ou pelos inimigos do bem. Então, nós, nesse contexto, temos o Coliseu, como diz Joana de Ângeles, ampliado. Estamos com esse Coliseu por tudo aí. Nesse quadro grave, onde surgem as distonias de comportamento, onde se agrava o consumo de drogas, de álcool, né? Onde a pornografia virtual, a sexolatria, tudo isso vai tomando conta das nossas condutas, dos nossos comportamentos, da nossa família, tudo isso nos afeta. Os casamentos, infelizmente, pelo materialismo em voga, vão se tornando fluidos. Recentemente, até eu tenho estranhado, porque eu tenho, entre casamento e namoro, 40 anos de relacionamento, sendo 34 casados, 6 de namoro. E seria mais de namoro aqui, eu estava enrolando, até o dia que o sogro chegou e disse, como é que é? Vai aí ou não vai? E eu resolvi ir, achei melhor casar. Então, são 40 anos as pessoas dizendo para mim, nossa, você e a sua esposa são raros. Então, isso dá o teor de como os relacionamentos estão fluidos, porque muitas coisas estão sendo desconsideradas na hora do relacionamento. Em suma, é este o mundo que nós estamos vivendo hoje e que afeta a todos nós. Mas, nos arraiais espíritas, se eu posso me expressar assim, como eu disse no começo, eu tenho visto as pessoas propondo soluções mágicas para as dores que nós estamos vivendo. E solução mágica é o que menos existe no cristianismo. Porque quando Cristo, pendurado na cruz, nos ofereceu tudo o que ele nos ofereceu, ele nos chamou para tudo, menos para coisa fácil. Como diz Raul Teixeira, o nosso querido médium espírita carioca, ele nos diz sempre, ele me fala assim, Marco, não é fácil ser espírita, é muito difícil ser espírita. Então, nós somos chamados para essa dificuldade, como os cristãos primitivos eram chamados para a dificuldade de ser cristão. Alguns anos atrás, numa reunião mediúnica que eu participo, nos sábados pela manhã, às 7 horas, na FEB, lá se vão aí, aproximadamente 12 anos que eu participo desta reunião, onde participo o presidente da FEB, a diretoria da FEB, o conselho da FEB. Eu tive a oportunidade de ter um fenômeno mediúnico através de mim, onde o espírito se aproximou e começou a me mostrar um quadro. E eu comecei a ver o Coliseu de Roma. Como eu tinha ido recentemente a Roma, naquela época, eu tinha ido ao Coliseu e tinha tido uma questão íntima muito forte no Coliseu de Roma, o encontro emocional e psíquico, mediúnico com o Coliseu, onde eu vi algumas cenas do meu passado, não muito agradáveis. Eu achei que eu estava sugestionando e dei um tempo, até que realmente eu vi que era um quadro projetado para que eu visse um grupo de cristãos entrando dentro das arenas para serem atacados pelas feras, ou serem crucificados, queimados. Tudo aquilo me fez muito mal
e, de repente, eu vi um espírito especial que ele gritava para os cristãos: fiquem, fiquem. Eu via cristãos correndo. No momento, eu achei que eram cristãos que estavam fugindo das feras, é natural, o instinto de conservação, mas não eram, estavam tentando fugir daquilo que iam sofrer. E quando a cena se fecha, o Espírito me diz: vamos escrever. E ele descreve o que estava acontecendo. E me diz, ao escrever, na mensagem psicografada, ele diz: eu era o alto gestor de Roma, patrício da nobreza romana. E, nos últimos tempos, converti meu cristianismo depois de várias dores. Acabei sendo perseguido, fui levado até mesmo ao exílio, retornei a Roma, e já cristão convicto, mas dos últimos tempos, de pouco tempo, em poucos meses a minha vida virou de ponta cabeça. Eu fui preso e percebi que alguns cristãos, na hora do testemunho, estavam fugindo dos compromissos. E naquele momento que você viu a cena, era eu, conclamando a todos, que já eram há 2 anos, 3 anos, alguns anos, cristãos, ou se identificavam dessa forma, para que eles não fugissem ao testemunho. Eu já estava convertido, eu cria na mortalidade da alma. Eu entendia a proposta de Jesus somente com o papiro de Levi, o Mateus, completamente envolvido, absorto por aquilo, talvez até fruto da minha visão de vida que eu tinha, pelos cargos que eu desempenhei, e eu arrastava os cristãos e chamava muitos aqueles que queriam fugir. E ele termina a mensagem dizendo: é preciso os espíritas de hoje não fugirem na hora do testemunho, porque a hora chegou. Mal sabia eu, essa mensagem é de 2019, começo de 2019, mal sabia, podia imaginar os testemunhos que viriam, que nós estamos vivenciando hoje. Então, nessa hora dos testemunhos, nós espíritas precisamos nos recordar de Jesus, das suas propostas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E, principalmente, nós entendemos as propostas de Kardec. E aí, quando vem para nós o atendimento fraterno, as pessoas nos procuram, e me surpreende. E nós vemos até mesmo os espíritas propondo de tudo, menos aquilo que Kardec nos oferece. Propõe às pessoas cromoterapia, solução mágica com terapias alternativas, homeopatia, tudo muito bom, mas não é espiritismo. E o que o espiritismo nos propõe é a fluidoterapia espírita. É o estudo do espiritismo, é o passe, são as vibrações, as radiações, a distância, a água fluidificada e o evangelho no lar. O tratamento espírita é embasado pela fluidoterapia espírita. É isto que nós, nas casas ditas espíritas, que se devem ofertar. E não soluções mágicas. Mas eu fico angustiado porque a pessoa me procura e tem que ter uma informação da espiritualidade e começa a distorcer o trabalho mediúnico. Porque, como disse Chico Xavier, o telefone toca de lá. E começamos a ver as pessoas no afã, na ansiedade de querer resolver o problema da pessoa, oferecer a solução, quando não é essa a nossa proposta. Em O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem a Kardec: se o espiritismo corrigir uma falha em um homem, já terá valido pena todo o espiritismo. E nós estamos querendo salvar o mundo, resolver o problema das pessoas numa encarnação. Quem disse que nós vamos solucionar a pessoa? Outras pessoas que nos procuram, que não têm a ideia de se modificar, são acomodadas, acostumadas a receber dos outros o prato pronto, porque são atavicamente presas no passado religioso, porque estavam acostumados a ir ao santo, estavam acostumados a pedir ao padre que orasse por ela, a fazer a confissão ou tomar a hóstia, e trocaram o padre pelo expositor, o confessionário pelo médium, fazer a consultinha, como se diz, né, gente? Vamos fazer uma consultinha pelo médium, que cai na conversa e se transforma no confessor. A comunhão, né, pela passe, e a hóstia pela água fluidificada. Eu só troquei de local.
mas a minha postura íntima continua a mesma. E a proposta do Espiritismo é a nossa mudança íntima à custa de muito sacrifício, de lágrimas, de dores, de aceitação, de muita coisa que nos afeta, que nos atinge dia a dia, pouco a pouco. E aí, quando eu tenho essa conduta de levar as pessoas soluções rápidas, de dizer a ela que minha casa espírita vai resolver, que o Espiritismo vai resolver, eu acabo tirando dela a oportunidade de crescimento dela. Eu acabo tirando dela a oportunidade dela sobrepujar-se, de ela vencer aquilo que o psicanalista suíço Carl Gustav Jung chama de o muro psicológico, dela passar por cima das nossas dificuldades do passado, do nosso inconsciente, de trabalharmos aquela caixa que está se abrindo, que calmamente eu vou trabalhando. No livro Celeiro de Bênçãos, Joana de Anjos diz assim: a casa espírita é o espaço criado para a incursão nas nossas consciências. Nós criamos o espaço. Então, a música suave, a exposição, o passe, o estudo, a reunião mediúnica, a vibração, a assistência social, é o espaço criado para a pessoa fazer a incursão na sua consciência e trabalhar os conteúdos. Então, Kardec é muito atual. Está longe de ser alcançado, quanto mais ultrapassado. E esse é o momento de eu estudar ainda mais Kardec. Porque quando eu vou estudando o Livro dos Espíritos, eu vou vendo que tudo que está acontecendo estava lá. Quando eu vou em obras póstumas, no texto Regeneração da Humanidade, eu vou ver que estava lá o que está acontecendo. Quando eu vou no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, estará o texto, a nova era, onde Kardec coloca, os Espíritos trazem para nós o que nós estamos vivendo hoje. Quando eu vou viajando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou vendo todas as transformações morais colocadas ali. Ou quando eu vou em A Gênese, estará colocado as transformações ocorrendo, as transformações físicas, já direcionadas por Kardec. Quando eu vou em O Livro dos Médiuns, eu encontro colocado por ele o laboratório do mundo invisível, do método, tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, precisamos vivenciar para entender a mediunidade. Então, eu preciso oferecer às pessoas o conhecimento de Kardec, tirar do meu ombro aquela vaidade, muitas vezes, o orgulho de achar que eu estou aqui para resolver o problema das pessoas. Não, eu estou aqui para ajudá-la, caminhar com ela, mas ela tem que fazer o trabalho. Então, eu ofereço, olha, Kardec responde, sempre dar a resposta para as pessoas em cima de Kardec. E ela vai, aos poucos, encontrando o seu caminho, perseverar. Eu tenho tido algumas pessoas, algumas que vêm à mente agora, em particular, pessoas que nós estamos já fazendo treinamento fraterno há algum tempo, e elas me dizem, nossa, eu tive até agora propostas em várias casas espíritas que não me respondiam. Mas a proposta que vocês têm trazido tem sido muito lúcida, muito clara, em cima de Kardec. Então, eu vou, nesse momento, eu vou levando a pessoa a entender exatamente o que está acontecendo. Ela vai estudando e, no estudo, ela vai se descobrindo. Eu vou orientando-a a estudar o Livro dos Espíritos, a participar do estudo na casa, a fazer leitura individual, diária do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, para que ela tenha os mecanismos, para que ela possa entender. Eu vou falando para ela do Evangelho no lar, eu vou fazendo a vibração e radiação com ela, e vou mostrando a ela como a minha mudança vai ocorrendo na medida em que eu vou intensificando esse estudo e essa reflexão. Eu tenho um amigo de longa data. Ele é mais velho do que eu. E ele vem passando por uns tormentos íntimos, na verdade, um tormento íntimo, há mais de 20 anos. Para ser exato, 23 anos. É um espírita muito referência, trabalhador, está sempre presente, disciplinado, estuda a doutrina, mas não consegue vencer as suas dificuldades. Uma, em particular, muito grave, que o leva, em períodos,
ao tratamento psicológico. E ele vai lutando, ele vai vencendo. Alguns espíritos já nos informaram ou deixaram transparecer que ele vai lutar até o final e que, de certa forma, ele está vencendo. Ele é um vencedor. E ele vem lutando com essa dificuldade e passa por períodos difíceis. Em alguns momentos recentes, eu percebi que ele estava com algumas propostas que, vamos dizer assim, não eram muito legais. Ele começou a querer fazer desvios no caminho, começou a querer fazer gambiarra na sua escalada do seu muro psicológico. E comecei a conversar com ele. Vem cá, por que você está buscando isso? O que são essas gambiarras que eu estou falando? Ele começou a buscar as consultinhas, começou a abrir certos caminhos para algumas pessoas com mediunidade duvidosa, começou a trazer essas pessoas para o seu convívio, chegou a fazer reunião mediúnica em casa, começou a levar as pessoas, começou a pautar determinadas decisões da sua vida por esses caminhos mais fáceis, e eu percebi que ele estava desgarrando. E fui conversando com ele. Até que um dia ele se agastou comigo, não gostou de algumas observações que eu fiz. E foi o dia, vamos dizer assim, decisivo, em que eu falei para ele: olha, meu amigo, por esse caminho eu não vou contigo, porque nós há anos, nós estamos no Espiritismo, há mais de 30 anos, já quase 40 anos, e nós somos suficientemente maduros na vida física para saber que gambiarra não leva a lugar nenhum. Eu disse para ele: no terço final da minha jornada reencarnatória, não é agora que eu vou fazer gambiarra. Não fiz até agora, cheguei até aqui, e não é agora que eu vou fazer. E conversei longamente com ele, relembrando a ele Kardec. E ele me fez alguns questionamentos importantes, onde eu percebi algum componente obsessivo, evidentemente, mas percebi alguma coisa dele, de um trabalhador espírita, talvez cansado de não ver os resultados imediatos, achando, assim, de certa forma, o espiritismo meio parado, as coisas não andando muito, vendo as outras igrejas, religiões crescendo na cabeça dele, ou de algumas pessoas. E o espiritismo, vamos dizer assim, é parado. E ele me faz alguns questionamentos. Eu disse a ele: olha, recentemente, eu já tinha lido e já tinha feito um estudo na Casa Espírita que nós apoiamos aqui em Brasília. Eu tinha feito um estudo, eu coordenei o estudo sobre o livro do Rumo do Mundo e Regeneração. E eu disse a ele: olha, no livro, Manuel Filomeno de Miranda diz que o Espiritismo está aquém do que deveria estar. Mas, ao mesmo tempo, diz que está aquém porque os profitentes do Espiritismo não estão seguindo as orientações de Kardec, e não porque é a fórmula mágica. Então, nós devemos repensar as nossas escolhas e não ficarmos tentando dizer que Kardec está ultrapassado, mas sim questionar as nossas escolhas, as nossas posturas. E nesse processo de reflexão que fiz com esse nosso amigo, eu fiz umas reflexões minhas, como eu faço quando nós buscamos o entendimento fraterno. Eu enfio, como eu costumo dizer, a carapuça em mim. E resolvi dividir com vocês essa reflexão, porque eu também me pego, às vezes, querendo fazer gambiarra, o caminho mais fácil. E para nós espíritas é o caminho natural, porque nós temos, como diz o Espírito Caminho, no livro Nos Passos da Vida Terrestre, do Raul Teixeira, um livro fantástico, ele diz: nossos laços com o passado são muito densos e é difícil esses laços ficarem mais finos. Há várias encarnações. Então, o caminho, na hora da dor, na hora da obsessão, na hora da dificuldade que eu tenho, que eu não consigo superar, eu volto lá, no atavismo. É mais fácil, porque eu já conheço o caminho. E esse caminho aqui, ele é mais difícil. Ele tem lágrimas, ele tem suor, tem noites acordadas, tem tristeza. Como diz Raul Teixeira, não é fácil ser espírita. É mais fácil ser católico, ser evangélico. Então, eu volto lá na igreja, dos tempos que eu era da igreja. Eu quero voltar para lá. Eu sou cristão redivivo. Eu estou igual ao cristão primitivo. Eu tenho que desbastar o terreno mais duro. Mas eu sou trabalhador da última hora. Eu tenho um pagamento igual. Eu tenho que superar agora. Então, como diz Raul para nós, pega na mão dos seus guias e segue.
Segue, pega na mão dos seus benfeitores do bem que estão do seu lado e segue. Você está no campo aberto das provas existenciais, me disse certa vez o Espírito Camilo. E diga isso para as pessoas quando você falar. Nós estamos no campo aberto. E esse amigo chorou copiosamente nessa nossa última conversa, porque eu vi nele o espírita padrão que somos todos nós, cansado de lutar, cansado de esperar respostas imediatas. Eu disse a ele, mas meu irmão, quem disse que a resposta é nessa encarnação? Quem disse que você vai vencer nessa encarnação? Mas você está lutando. Reconhece o seu verdadeiro espírito. Capítulo 17 do Evangelho. Pelos esforços que ele faz para doar suas más tendências, suas más inclinações. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Carl Gustav Jung, na sua biografia autorizada, ele traz uma passagem que eu acho muito importante, muito gostosa, quando ele descreve assim, que ele tinha uma paciente que morava na rua dele. Jung morava nas bordas do lago de Zurique, em Neuchâtel. E ele tinha uma casa bastante bonita na beira do lago. E ele atendia essa senhora, que era de uma família riquíssima. Na Europa, até hoje, é uma família muito rica. E ela tinha uma filha, eles vinham da nobreza europeia, e ela ainda tinha o título de condessa. E ele tinha uma filha que se matou aos 27 anos, cometeu suicídio aos 27 anos, herdeira da fortuna daquela família. E ela entrou em desespero, porque minha filha cometeu esse ato. E passou a tratar com Jung. E no começo ela falava, contava, chorava, e a partir de um determinado momento ela se calou. Se calou. E ele, então, ela chegava e ele perguntava, como você está? E ela, às vezes, não falava nada. E ele levou-a a fazer a terapia numa pedra, num cantão, num canto que ele tinha, na frente da sua casa, de frente para o lago, na parte externa da casa. E ele levava essa pessoa para sentar, e ficava para sentar. E ele pegava na mão e ficava olhando para ela, fazia pergunta. E um dia ele disse a ela assim, olha, eu acho melhor nós encerrarmos a terapia, porque eu não estou ajudando você, eu não estou contribuindo contigo. Então, eu acho melhor você seguir o seu caminho, talvez você procurar uma outra pessoa que possa ajudar. E ela falou, tenha um pouco mais de calma. E passou-se mais algumas sessões, um dia ela chegou para ele e disse assim, esta é a nossa última sessão. Ele disse, que bom, você entendeu a minha proposta. Ela falou, não. Hoje eu venho te abraçar para te agradecer, porque você me libertou da dor. Ele, mas como? Eu não fiz nada. Eu não consegui trabalhar com você. Você fez aquilo que é mais importante para quem está no processo que eu estava. Primeiro, que você nunca me enganou quanto à tortura da dor, à dificuldade da dor. Você nunca passou tintas que levasse a me esconder a realidade daquilo que eu estava passando. Jamais. Você sempre foi honesto e transparente comigo. E mais ainda, você jamais me condenou por qualquer coisa. Você esteve comigo todo o tempo. E silenciosamente você me escutou. E silenciosamente você falou comigo. Quando você pegava na minha mão e quando você ficava pacientemente do meu lado em silêncio. Você me deu espaço para que eu trabalhasse a minha dor e encontrasse as respostas que estavam dentro de mim, de mais ninguém. Ele disse que aquele foi o melhor ensinamento que ele teve na vida. E quando eu li a biografia do Jung, na época, foi na década de 90 que foi publicada essa biografia em 2 volumes, eu já tinha lido antes o outro livro dele, eu me lembrei de uma passagem da primeira epístola aos Tessalonicenses, de Paulo de Tarso, quando ele diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que Deus vos perdoe. E nós, a Casa Espírita, não fazemos esse espaço de incursão nas consciências. Não nos abrimos para que o irmão possa confessar as suas culpas uns aos outros. E temos companheiros que estão do nosso lado e não conseguem confessar-se.
não consegue viver a sua dor, eles encontram o mesmo espaço da igreja, de condenação. Por isso que no Centro Espírita aqui nós colocamos o dístico, bem-aventurados que são misericordiosos, porque nós precisamos ter misericórdia, precisamos acolher as pessoas como nós gostaríamos de ser acolhidos. E quando esse irmão me procurou, eu me vi nele. E eu vi que eu não tinha dado espaço para ele. Eu vi que eu também precisava confessar as minhas culpas. Precisava de alguém para me ouvir, para que eu pudesse empregar a fraternidade legítima, a caridade legítima. Então, Kardec é atual, porque essas propostas estão todas em Kardec. É nele que nós, estudando, vamos encontrar as respostas que nós estamos procurando a Lourdes, em terapias alternativas, em estudos alternativos, trazendo autores desprestigiados e sem objetivo nenhum para dentro das casas espíritas, verdadeiras autoajudas. Quando eu tenho conteúdo na casa que eu estou presidindo, o Centro Espírita Caminho de Luz, nós criamos um programa chamado Dicas de Leitura Espírita, onde eu venho fazendo vários programas para que as pessoas entendam a verdadeira leitura espírita. Tenham referências sobre Emmanuel, André Luiz, Joana, Amélia, Rodrigues, próprio Allan Kardec, porque é disso que as pessoas precisam, de segurança, caminhar com segurança. Porque nenhum dos autores que escrevem, por Chico, Divaldo, Raul, Dona Ivone Pereira e outros médiuns, estão ultrapassados. E vemos uma série de pessoas com livros duvidosos e oferecendo para as pessoas, quando a nossa oferta deve ser Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu costumo dizer, pode me largar numa ilha abandonada? Pode. Só me deixa um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou estar bem. Na próxima encarnação, por necessidade, eu devo ser alguém muito carente, economicamente falando, talvez não tenha dinheiro para nada, mas talvez eu tenha uns trocadinhos para comprar um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e só tenha esse livro pela vida toda, porque talvez eu tenha na próxima encarnação dificuldades intelectuais, não tem problema. Eu vou ficar com o Evangelho segundo o Espiritismo minha vida toda e vou ser muito feliz, porque eu vou encontrar as respostas que eu estou procurando. Isto que nós temos que entender, que nós somos os signeus das pessoas e que a ferramenta que Deus nos deu nesta encarnação é o Espiritismo, é o estudo de Allan Kardec. É isso que nós temos que divulgar e levar para que as pessoas se encontrem. No livro Vida Feliz, o Espírito João de Ângeles nos fala que é natural que nós tenhamos amigos. É natural que nós tenhamos familiares que eles convivem conosco, companheiros de trabalho, pessoas na sociedade e na via pública. É natural que essas pessoas se interneçam nas nossas dores. Talvez elas nos abracem, nos ofereçam um cantinho, nos dê alguma coisa, no momento agudo da crise que eu estou vivendo. Mas Joana de Ângeles diz, tenha certeza de que a cruz é sua, que elas não estarão com as dores nos momentos agudos. Não cobre delas aquilo que não é delas, que é de você. E quando nós vamos estudar a obra Sou Eu, do Espírito Amélia Rodrigues, quando ela descreve todo o Calvário, nós tiramos o ensinamento de que o Cristo, e nós achamos isso fantástico, nós temos o ensinamento que o Cristo subiu o Morro do Gólgota, carregando a cruz. E por alguns metros, um sirineu da cidade de Cirenaica, onde hoje é a Líbia, o cidadão de Cirenaica é instado pelos guardas romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. E por alguns metros, ele carrega a cruz. E Jesus, num relance, observa toda a vida daquele homem e percebe o drama íntimo dele, que não entende por que aquele homem estava carregando aquela cruz. Ele sabia que aquele homem era bom. Ele viu aquele homem curar. Por que aquele homem estava carregando a cruz? E faz menção de querer carregar a cruz até lá em cima, quando Jesus diz, não, a cruz é minha.
E Jesus retoma a cruz e chega a ele no alto do Gólgota, porque a dor é dele. A cruz é nossa. Vós sois deuses. Podei muitas coisas e muito mais, se assim o quiserdes. E se assim eu fosse, eu já vos teria dito, está no Evangelho de João. A cruz é nossa. Cada um tem a cruz, não tem como eu entrar dentro da pessoa e carregar a pessoa. Mas tem como eu dar um caminho seguro para ela, porque outrora eu dei o caminho da igreja. E ela não encontrou. Não se encontrou. E hoje, o momento da transição é para o nosso encontro conosco. Com aquelas coisas que estão aqui dentro, que machuca, a sombra que sai, mas que é minha. A sombra que eu construí. E que eu tenho que aprender a amar, como diz Joana de Anjos, em Psicologia da Gratidão, porque ela me trouxe até aqui. À medida que eu vou me amando, me aceitando, chorando tudo aquilo que eu ainda sou, eu vou aos poucos, tendo condições de entender a dor do outro, ter a dinâmica da misericórdia e a dinâmica da aceitação em relação a ele, na pureza do Evangelho. Porque agora eu sinto a dor dentro de mim. Eu já não me apresento como aquilo que eu esperava me apresentar, mas eu me apresento para a pessoa como eu sou. Eu já não me apresento para carregar a cruz dela, mas para ajudar a carregar por alguns instantes, aliviando a sua dor, mas deixando claro para ela que a ferramenta está aqui, em Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, sem mágicas, porque você precisa da dor, porque a dor é bendita, e ela te empurra para frente. Porque depois da noite escura, das lágrimas choradas, amanhã a aurora irradia. E quando o canto dos pássaros me convida para uma nova jornada, ou quando o sol, como luz que esquenta, me diz, é um novo dia, eu estou caminhando, eu estou aprendendo com a dor, amargura na boca, no coração, mas eu me levanto porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, me empurra para frente. Eu faço a barba, eu tomo banho, eu ponho a roupa, eu vou cumprir com as minhas obrigações. E esse é o nosso Calvário. Esse é o Calvário de todos que são adictos no álcool, na droga, na pornografia, em tudo. Ou na maledicência, no roubo, na traição. Somos nós. Nós somos nós que ele foi buscar naquela noite de lua alta nas regiões inferiores. E nos disse, como nos conta o Espírito Humberto de Campos, vinde vós. De novo venho buscar-te, para que você retorne à terra, como trabalhador da última hora. E para isso, eu te darei uma pérola, que é o Espiritismo, para que você caminhe. Porque você tem mais dificuldades, mas eu te quero no meu rebanho e te escolhi, porque nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E você estará comigo. Então eu não posso esconder das pessoas Kardec, porque aí sim eu estarei cometendo o mesmo equívoco de outrora, quando eu escondi Jesus atrás da vaidade e do orgulho da igreja, das roupas, dos cantos, dos hinos, das imagens, da hóstia do confessionário e de tudo mais. Que Jesus, o peregrino Senhor da Cruz, nos abençoe e siga conosco sempre. Muito obrigado. Meu amigo, a gente que agradece essas palavras, né? Que a gente sabe que toda a solução, né, a solução da nossa evolução, a solução do nosso desenvolvimento espiritual está dentro do Evangelho, mas, como é sempre salientado, é difícil dar esse passo, né? É difícil a gente se fortalecer e manter tudo isso, né? E dentro desse momento de transição, né, a gente tem que ficar atentos, né, principalmente à nossa reforma íntima,
que é através dela que a gente vai conseguir dar esse passo e ver a parte do outro, né? Ver o próximo. Enquanto a gente não conseguir atingir o nosso íntimo, a gente não consegue atingir a ajuda ao próximo, né? Como deveríamos ajudar. Então, agradecemos mais uma vez essa oportunidade das palavras e vamos convidá-lo novamente para mais daqui um tempinho para a gente saborear essa palestra. E agora a gente já vai agradecer a presença de todos vocês, né, que se fizeram presentes, e convidá-los novamente para a próxima terça-feira, a partir das 19h30. Estaremos aqui novamente para, mais uma vez, né, escutarmos mais um pouco dessa doutrina. E que tenhamos um bom proveito de todas as palavras que foram ditas. Eu vou passar a palavra agora à nossa irmã Michele, nossa amiga, que vai fazer a irradiação final, tá? Agora a palavra é tua, Michele. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e pedir amparo e auxílio a toda a espiritualidade superior, que ela nos permita receber e sermos fagulhas deste amor e dessa benevolência, para que possamos sentir nos nossos corações toda a amorosidade, todo o amparo e proteção da espiritualidade, e que nós possamos sentir que essa energia positiva ela começa a se expandir, ela começa a nos aquecer, trazendo conforto, muita paz para esse momento que nós estamos vivendo. E que com a nossa respiração nós possamos sentir a expansão dessa energia, adentrando a nossa casa, abrangendo todas as pessoas que convivem conosco. E a cada nova respiração ela se expande, trazendo mais luz, toda a energia de cura para a nossa cidade, para o nosso estado. E que nós possamos trazer e pedir também para que toda a humanidade possa receber a luz necessária, o conforto para as suas dores, o bálsamo, o calor para quem vive em lugares frios e não tem uma casa, o alimento para quem também não tem. Que a espiritualidade possa fornecer de acordo com o nosso merecimento e que nós possamos ter, principalmente, fé e força para buscarmos o nosso crescimento. Que as pessoas que estão nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, possam se sentir amparadas e que tenham as suas necessidades básicas atendidas também. E que a cada novo dia, Deus possa tocar o coração de cada um e que nós possamos auxiliar para que nós possamos também sermos auxiliados. Então vamos rezar uma Ave Maria para encerrar essa noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que nós possamos ter uma excelente semana e, principalmente, que sejamos, a cada novo dia, um pouquinho melhor do que ontem, nesse caminho de crescimento e elevação moral, espiritual, intelectual. E que tenhamos muito amor no coração para repartir com todas as pessoas que nos rodeiam e que estão precisando e sedentas de carinho e atenção. Que assim seja.